Após consumir frutos do mar particularmente nocivos, a equipe de um voo acaba passando mal, deixando a aeronave à deriva e sobrando para um traumatizado ex-piloto de guerra a esperança de pouso. Apertem os cintos, o piloto sumiu é uma obra-prima do gênero, trazendo uma verdadeira enxurrada de piadas sujas e visuais sem precedentes. Então, Joey, já viu um homem adulto pelado? E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido e escrito pelo trio Gene Abrahams, David e Jerry Zucker em sua estreia na tela grande, sendo uma cópia quase idêntica de um longa de desastre sério intitulado Entre a Vida e a Morte, lançado na década de 50, que conta até com o absurdo enredo da intoxicação alimentar. As semelhanças são tão gritantes que os realizadores se viram em perigo de um processo por plágio, comprando os direitos de adaptação de seu escritor, Arthur Haley. O trio teve uma longa batalha com o Directors Guild of America, DGA, que inicialmente se recusou a permitir créditos para os 3 diretores. Gene Abrahams chegou a mudar seu nome legalmente para Abrahams and Zuckers, para garantir que o crédito fosse dado aos 3 realizadores. Felizmente, o sindicato acabou cedendo e concedendo permissão para que o trio fosse creditado. A parte sênior do elenco foi contratada justamente porque eram conhecidos como atores sérios até então. Isso pode soar contraintuitivo para um filme do gênero. No entanto, os diretores acreditavam que a quebra de expectativas sobre eles melhoraria a comédia em vez de prejudicá-la. Para Leslie Nielsen em particular, que interpreta o hilário Dr. Hummack, a obra deu a ele uma segunda carreira como ator cômico. Nielsen viu florescer um mercado cinza de máquinas de peido portáteis, que ele vendia por $7 cada nos sets. I love the way you play it so straight. I love the way, I guess the director told you, it's not a comedy, act as though this is deadly serious. The director, the thing is that we know that we're being funny, but you can't let the audience know for 1 second that you're trying to be funny, not for 1 second. Although I will do almost anything I can for a laugh. What have you got there? Isn't that a little personal? You'd like to see it? That's what I have. There it is right there. What the hell are you doing? Isso causou uma breve, mas ruidosa epidemia flatulenta que acabou atrasando a produção e obrigando os realizadores a confiscar todo o equipamento. Para interpretar o sudoríparo herói Ted Stryker, a Paramount queria um protagonista cômico convencional, como Chevy Chase ou Bill Murray. Os cineastas queriam alguém que pudesse trabalhar de forma cômica, porém inexpressiva, chamando para o teste de elenco um até então desconhecido David Letterman. Por fim, o papel foi para o ator Robert Hayes, com a vantagem de que ele era um piloto licenciado de verdade. A ótima Sigourney Weaver, recém-saída do opressivo e sinistro Alien de Ridley Scott, também fez teste de elenco para interpretar a delicada aeromoça Elaine, mas desistiu após ler as seguintes palavras
proferidas pela sua personagem entre seus diálogos. Quero sentar no seu rosto e sacudir! Sendo assim, o papel acabou indo para a competente estreante Julie Hagerty. Uma das muitas piadas memoráveis do longa surge logo no início, quando vozes masculinas e femininas explicam a correta utilização das zonas vermelha e branca do aeroporto, o que aos poucos se transforma numa discussão sobre gravidez indesejada. A zona branca é somente para embarque e desembarque imediato de passageiros. Não se pode parar na zona vermelha. A zona branca é somente para embarque e desembarque imediato de passageiros. Não se pode parar na zona vermelha. A zona vermelha sempre foi para embarque e desembarque. Nunca se pôde parar numa zona branca. Não me venha dizer que zona é para se parar e que zona é para embarque. Escute, Beth, não comece com esse papo de zona branca outra vez. É mesmo, Vernon? Pra que o fingimento? Nós dois sabemos perfeitamente bem do que é que você está falando. Você quer que eu desista do meu neném? Realmente, a única coisa sensata a se fazer, se for feita adequadamente, terapeuticamente, não se corre o menor perigo. O que torna este momento ainda mais surreal é que os dubladores são, de fato, um casal e realmente gravaram o chamado sobre o uso das zonas no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Lee Bryant, que interpreta a esposa que pensa em voz alta porque seu marido nunca tomou uma segunda xícara de café, é a protagonista do comercial da Yuban Coffee, a peça publicitária parodiada no longa. Mas na ocasião de seu teste, os realizadores não sabiam que se tratava da mesma pessoa. O papel de Kareem Abdul-Jabbar era de outro jogador, Pete Rose, mas ele estava ocupado com seu beisebol na época das filmagens. A estrela dos Lakers recebeu uma oferta de $30 mil para aparecer no filme, solicitando 5 mil adicionais para que ele pudesse comprar um tapete de meditação oriental. Além disso, as críticas do pequeno Joe sobre o seu desempenho no basquete foram levadas a sério, já que ele agarrou o garoto com muita força e sua expressão de medo é totalmente autêntica. O trio de realizadores tem pequenas aparições ao longo da projeção. Os irmãos Zucker aparecem logo no início, como a incompetente equipe de solo que causa um acidente no terminal. Já Abrahams é um entregador de panfletos que desiste de molestar um agressivo Rex Kramer. Além disso, em uma aparição bônus, temos a mãe dos Zuckers, como a pobre senhora que tenta se maquiar e falha miseravelmente. Foi bolada uma breve sequência sobre pilotos aéreos poloneses, tendo como personagens o cantor cego José Feliciano e alguns sósias dos cantores Ray Charles e Stevie Wonder. Após protestos da Liga Antidifamação, apontando que crianças sofriam de baixa autoestima por causa deste tipo de piada grosseira, o trio de diretores resolveu não fazer vista grossa e ela foi retirada do corte final. Um dos mais controlados passageiros do voo, Otto, o piloto automático, finalmente murchou e se desintegrou depois de passar vários anos curtindo sua aposentadoria na garagem de Jerry Zucker. Sem surpresa e sem piada, a Aeroméxico foi a única companhia aérea a comprar o filme para exibir em seu entretenimento de bordo. Alguns integrantes do elenco também voltariam à cabine de pilotos para promover as maravilhas do turismo de inverno em Wisconsin.
Apertem os cintos, o piloto sumiu é, sem sombra de dúvidas, um dos filmes mais engraçados da história do cinema, revelando grandes talentos no gênero em frente e atrás das câmeras. Curiosamente, uma sequência do longa acabou saindo alguns anos depois, sem qualquer envolvimento da equipe criadora desta obra original, que considerava ter gasto todo o seu repertório de piadas nesta iteração. Com as sensibilidades atuais, para uma comédia deste calibre ser produzida, seria preciso não apenas um realizador ousado, mas que também não tenha comido peixe. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!